Bom, você pediu em um dos nossos vídeos sobre a Reforma Protestante e, como promessa é dívida, estou aqui para cumprir uma promessa feita com aqueles e aquelas que nos assistem, que acompanham o nosso trabalho e que comentaram em algum vídeo passado sobre a teologia de João Calvino. Eu fiz um resumo breve sobre a teologia de Martinho Lutero e é prudente, evidentemente, falarmos também um pouquinho sobre João Calvino. É claro que é um resumo da teologia de Calvino, é uma versão bem condensada, porque a teologia de Calvino é algo muito amplo, muito profundo, muito vasto, que com certeza nós não conseguiríamos esgotar em um único vídeo, né? E seria impossível esgotar a teologia de Calvino em um curso de muito tempo, que dirá em um único vídeo. Então, antes de falar sobre a teologia de João Calvino, eu gostaria de pedir a você que se inscreva nesse canal. Ajude esse canal a crescer. Você se inscrevendo, deixando o seu like, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo deve ser mais divulgado, mais compartilhado, porque ele é relevante. Não é fácil fazer um canal no YouTube, ainda mais sendo um canal de teologia e ainda mais com o compromisso que nós temos com a qualidade, com o critério acadêmico e de, numa linguagem mais acessível e de mais fácil compreensão, trazer a você os conteúdos que estão sendo estudados na academia. Então nós precisamos do seu apoio e várias são as formas de você apoiar esse canal. Com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento, e também você pode se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês. Por exemplo, está acontecendo no meu canal para os membros um curso de eclesiologia completo, a doutrina sobre a igreja. Se você se tornar membro hoje mesmo, você passa a ter acesso a esse e muitos outros conteúdos. Falando sobre João Calvino, é de se lamentar no início desse vídeo que aqui no Brasil, por uma série de fatores menos importantes, foi criado um dualismo entre João Calvino e Jacó Armínio, entre os calvinistas e os arminianos. E é uma disputa infrutífera, artificial e uma disputa que não levará a nada esse circo que estão fazendo com a teologia de Armínio e de Calvino, como se ambos fossem ou tivessem sido inimigos fidagais um do outro, que não é verdade, nunca foi verdade. E é claro que as ênfases teológicas de ambos foram diferentes, porém são dois grandes pensadores. Como eu tenho falado, a teologia hoje já superou esse dualismo entre Calvino e Armínio há muito tempo. Hoje a teologia contemporânea tem elementos muito mais profundos, muito além daquela velha disputa entre o calvinismo e o arminianismo, e ainda que essas teologias tenham suas relevâncias, elas não precisam e nem podem estar em chave de exclusão, estar em chave de conflito, porque muitos usam isso de modo propagandista de um lado e de outro para tentar mostrar que sabem mais do que o outro lado, que um lado é melhor do que o outro lado. E isso, na verdade, é uma grande bobagem, uma grande briga de vaidade. E quem defende um e outro de modo a não enxergar o valor do outro lado, na verdade, só está fazendo uma briga de ego e de vaidade, porque foram dois grandes teólogos que têm muito o que contribuir. E também saiba que quem estuda teologia de modo sério já superou essa crise criada entre calvinismo e arminianismo há muito tempo, não é de agora, viu? Sobre Calvino, ele foi o maior nome da segunda geração de reformadores, sistematizou a teologia reformada, a teologia protestante, assim como Melanchthon também o fez, escreveu uma obra de referência que é as Institutas da Religião Cristã, que ainda hoje valem a pena ser visitadas, conhecidas. Foi a base de grandes teólogos contemporâneos, como, por exemplo, Kaulbach, que era um leitor e um estudante assíduo de João Calvino, e vários outros.
E Calvino também, é claro, ele é fruto do seu tempo, como todo ser humano é fruto do seu tempo. Certamente, se Calvino vivesse em outro lugar, em outra época, as suas ênfases teriam sido diferentes e a sua teologia teria sido diferente. João Calvino foi um conhecedor do agostinianismo, porque essa questão de predestinação, isso já vem de Santo Agostinho e não foi criado, inventado por Zwinglio e nem por Calvino. A época de Calvino é o final da Idade Medieval e o início da Idade Moderna. Então, os reformadores foram homens medievais. E como homens medievais, eles nutriram um profundo pessimismo em relação ao ser humano. Na Idade Medieval, como a vida era insalubre, a expectativa de vida era de 40 anos de idade, as pessoas viviam uma vida muito ruim, muito limitada, com muita fome, com muita peste, com muita morte, conviviam com a morte de um modo muito frequente. As pessoas nutriam uma perspectiva escatológica de que a vida terrena é uma vida passageira e cheia de dificuldades, cheia de sofrimentos e que deveríamos aguardar pela vida futura, porque só lá teríamos paz. E outra questão é que os religiosos da época medieval entendem que todas aquelas dificuldades que a população vivia era fruto do castigo de Deus por causa dos pecados dos seres humanos. E como as dificuldades eram incontáveis e a vida era miserável, a vida era péssima naquele cenário, eles vão nutrindo um pessimismo crônico em relação ao ser humano. O ser humano, para o pensador medieval, é um ser perdido, completamente depravado, completamente distante de Deus, é um ser que causa nojo em Deus. E essa era a visão da Idade Medieval sobre o ser humano, visão essa que é muito presente em Lutero. Ele se autoflagela, ele tenta se punir pelos seus pecados que ele nem sabe quais são direito em todo o tempo, e isso também influencia muito o pensamento de João Calvino, tanto que a ênfase teológica de João Calvino é a soberania de Deus e a total depravação do ser humano. Para o João Calvino e para tantos pensadores medievais, o ser humano está totalmente corrompido, irreconciliável com Deus. O ser humano é inimigo de Deus, ele causa revolta, ele causa nojo em Deus. E essa antropologia é uma antropologia altamente pessimista, fruto da Idade Medieval. Porque o ser humano é criação de Deus. O ser humano é amado por Deus. Deus sabe que o ser humano é imperfeito por natureza, porque toda criatura é imperfeita. E Deus escolheu criar, se relacionar e amar o ser humano, independente de qualquer coisa, e o seu relacionamento é incondicional, porque os méritos dessa relação não se encontram no humano, se encontram no amor divino que é perfeito, né? A teologia de João Calvino pode ser resumida, e é claro, é um resumo bem pobre, porque ele é um pensador muito vasto, na sigla TELIP, em português, né? Que em inglês é TULIP. Essa sigla quer dizer os 5 pontos principais da teologia de João Calvino. O T significa a totalidade da depravação humana, que é uma característica desse pessimismo calvinista em relação ao ser humano, que para ele é totalmente depravado, corrompido, distanciado de Deus, não tem condições de optar por Deus, e apenas aqueles que são escolhidos por Deus é que poderão ser salvos, porque o ser humano não tem condição sequer de dizer sim diante da graça de Deus, segundo o argumento de Calvino. A letra E significa eleição incondicional, porque uma vez que o ser humano não tem condições de responder nem positivamente, nem pela fé, Deus elegeu sem condição alguma, baseado na sua soberania. A letra L é a limitação da redenção, porque Calvino pensava que uma vez que nem todos serão salvos, não faria sentido dizer que a redenção alcança todo mundo. Então a redenção é limitada àqueles que serão salvos, né? E não tinha o pensamento de que
Deus produziu a redenção para todos, basta o ser humano aceitar pela fé essa redenção. A letra I é a irresistibilidade da graça. Segundo Calvino, quando Deus revela sua graça para o ser humano, ela é tão poderosa, tão impressionante, que o ser humano é incapaz de resistir a essa graça. E a letra P é a perseverança dos santos, a ideia de Calvino que aquele que foi predestinado para a salvação, escolhido para a salvação, haja o que houver, ele perseverará até o final, porque muitos inocentemente falam que se Deus predeterminou alguns para serem salvos, então essa pessoa pode levar a vida de qualquer maneira, que no final ela será salva. Mas o Calvino dizia diferente, né? É um sinal de que o ser humano está sendo salvo, foi escolhido, vamos dizer assim, eleito para a salvação, o fato dele querer se aproximar das coisas da salvação e não das coisas do pecado, né? Quem tem aproximação pelo pecado é uma pessoa que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, segundo os argumentos de Calvino. Você tem todo o direito de ser um calvinista e de não ser um calvinista. Por exemplo, uma dica que eu lhe dou é que você conheça também, ali é meio que contemporâneo, embora seja do século XVIII, né? Calvino é de um tempo ali do século XVI, da segunda geração de reformadores. Armínio é logo depois dele, é logo posterior a ele. E um terceiro nome dessa questão toda é John Wesley, que é do século XVIII, mas que era um conhecedor de Calvino e principalmente um conhecedor de Armínio, embora não tenha sido estritamente um arminiano, porque ele tinha posicionamentos muito originais. Aliás, se você quiser que eu fale mais sobre a vida, sobre a teologia de John Wesley, escreva aqui nos comentários desse vídeo a palavra metodismo. Se você escrever metodismo, eu vou entender que você quer que eu fale um pouco mais sobre John Wesley e eu farei o vídeo se tivermos alguns comentários aqui embaixo nesse vídeo. Mas também, é claro, vou lhe dizer, embora esses três tenham sido grandes pensadores e vale a pena conhecê-los, a teologia contemporânea já passou desse ponto, já está muito além, e hoje tem gente que está estudando teologia, que se sente o grande conhecedor da teologia, porque sabe defender Armínio, ou sabe defender Calvino, ou sabe se aprofundar nessa briga que criaram entre os dois, e mal sabe que isso na academia, isso na teologia contemporânea já está mais do que ultrapassado, já está mais do que superado, que a teologia contemporânea tem elementos muito mais profundos e mais amplos do que a velha disputa arminianismo e calvinismo, né? Então você precisa ir além, avançar nessas questões. De lá para cá, muita teologia foi feita, muitos nomes apareceram, aprofundaram, foram além, corrigiram, avançaram, né? E muita coisa foi pensada de lá para cá, e você não pode parar no tempo e nem tampouco ter uma postura com Calvino, com Armínio, como sendo uma postura de um seguidor religioso apaixonado. Deve-se ter uma postura de alguém que estudou e se identificou mais com uma corrente do que com a outra, se for o caso, mas isso não lhe dá o direito e nem deve lhe empobrecer ao ponto de declarar guerra ao outro lado, à outra corrente, porque as tradições devem ser lidas, respeitadas e analisadas, porque todas elas, feitas com seriedade, têm riquezas, mas também têm os seus defeitos e as suas limitações, porque continuam sendo seres humanos, né? E é claro que quando nós defendemos uma linha desprezando todas as outras, nós estamos a um passo do fundamentalismo infértil, do fundamentalismo que cega, do fundamentalismo que gera discursos e práticas de violência, de intolerância, de desrespeito, e para falar a verdade, seja na área que for, o Brasil, a sociedade brasileira já está cheia, já está cansada e não aceita mais as posturas de intolerância, as posturas de desrespeito contra as diferenças e nem tampouco aceita mais os fundamentalismos religiosos, que são todos eles inférteis
e improdutivos e ignorantes em todos os sentidos, não é? Não entre por esse caminho, porque ele não leva a nada, a não ser um caminho infértil, improdutivo e um caminho de violência. Afaste-se dele e entre pelo caminho do respeito, da tolerância e do diálogo, que é muito mais enriquecedor e, evidentemente, se Calvino e Armínio vivessem hoje, eles não seriam inimigos fidagais, como muitos querem fazer parecer que eram. Então, não desrespeite as tradições teológicas. Primeiro entenda, para depois dizer se concorda ou discorda. Agora, para concordar ou discordar de alguma corrente, você tem que saber tanto quanto aquela corrente que você pretende discordar. Esse é um grande desafio. As pessoas hoje discordam de coisas que elas não conhecem. As pessoas hoje concordam e discordam baseadas em postagens de rede social, baseadas em fake news, em vídeos mal feitos que são compartilhados nos grupos de WhatsApp. Isso não é conhecimento, isso é ignorância. Não é assim que se estuda, não é assim que se conhece, não é assim que se concorda ou discorda de alguém ou de alguma corrente. Para você conhecer, para você concordar ou discordar, primeiro você tem que conhecer. E ainda não inventaram outra maneira mais segura, mais fidedigna, mais correta de se conhecer alguma coisa ou alguém que não sejam os livros, a leitura, o conhecimento, a profundidade. Não se iluda, não siga pelo caminho errado, saiba, Calvino, Armínio, têm o que acrescentar, mas também eles foram frutos do seu tempo, o tempo dele já passou, o contexto dele já não existe mais e nós estamos no século XXI, no Brasil, e precisamos ler, entender e produzir diante do nosso contexto. Venha com a gente porque nós temos feito isso, ative as notificações para nos acompanhar em lives, em vídeos. E também vem aí uma nova turma do CAT, que é o Curso de Aprofundamento em Teologia Sistemática. Se você tem interesse em fazer, envie um e-mail nesse endereço que está aparecendo na descrição do vídeo, que nós entraremos em contato com você, se ainda restarem vagas, evidentemente. Um grande abraço a todos e todas, se cuidem, conheçam, estudem. E aqui você sabe que que nós temos um compromisso com a qualidade, com o conhecimento e com uma teologia que é baseada na leitura e na produção e não em postagens de rede social. Grande abraço, se cuide, fique bem e até a próxima.